pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar a fazer as resenhas literárias com vocês e nós vamos começar pela Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela foi escrita em 1500 e o local onde ela foi escrita e sobre o qual ela falava era sobre o Brasil. Bom, nós precisamos pensar que a carta é o primeiro registro que coloca o Brasil na história como a gente costuma contar ela, a partir do ponto de vista dos europeus. Isso não quer dizer que antes não existia história aqui, nós não temos o registro, é um movimento histórico diferente do que acontecia na Europa, mas não quer dizer que fosse atrasado ou adiantado em relação à Europa, até porque a gente não consegue fazer esse escalonamento para dizer se uma cultura é melhor ou pior do que a outra, porque são critérios diferentes, são organizações diferentes, então são culturas diferentes, mas a gente nunca pode falar que uma é melhor ou pior do que a outra. Essa carta se propõe a fazer um relato de viagem. Então, o relato de viagem, ele é um texto que vai informar sobre o que se descobriu ou sobre tudo o que aconteceu durante a viagem. Mas a gente precisa pensar que é um relato que não tem como ser isento. Porque imaginem que a gente está vendo coisas novas, são novos parâmetros, porque o que tu está vendo ali são coisas completamente novas. É uma nova organização de sociedade, é uma nova ideia de como agir, de como não agir, de como vestir ou não vestir, de como se organizar, de todo tipo de organização que o homem pode fazer. Então tu sempre vai acabar colocando ou a tua própria visão de mundo para escrever. Assim, os conceitos pré-existentes para aquele que escreve são muito relevantes também. Não só de escrever o que ele encontra, mas também considerando o que ele já conhece, porque aquela pessoa que vai ler a carta não está vendo o que ele está vendo. Então, ela precisa de algum critério de comparação. Se a gente for pensar nisso, o que Pero Vaz de Caminha escreve, por mais que a gente discorde de muitas coisas que estão na carta, ou de outros relatos de outros viajantes, que a gente pode falar de uma forma bem ampla, a gente sabe que ele está usando os critérios que ele já conhece para que ele possa explicar para o rei, que é o destinatário da carta, o que ele está vendo, o que ele está conhecendo ali. Por exemplo, quando ele descreve as pessoas que ele encontra, ele precisa dizer que essas pessoas tem determinadas características em comparação com as características de pessoas, de seres humanos, que já se conhece. Então a gente sabe que os conceitos que já existiam são muito relevantes para escrever a carta. Então esse relato de viagem, ele pode eventualmente ser até uma criação. Então nem tudo o que está ali é exatamente a descrição do que se encontra. Aquilo que é descrição provavelmente foi feito conforme aquilo que ele já conhecia, e os conceitos pré-existentes é que determinam como vai ser feita essa escrita. Então os portugueses chegam a um novo mundo. Mas o que é esse novo mundo exatamente? Esse novo mundo, na verdade, é um local para exploração. E aqui, como exploração, eu não coloco apenas retirar o que a terra pode dar. Também podemos pensar na questão do rei ou da coroa estar se afirmando diante de outras coroas. Por exemplo, a briga entre Portugal e Espanha, que a gente conhece na história, para ver quem consegue ir mais longe nas navegações. Então essa exploração não é apenas de retirar algo da terra, mas é também de poder ver todas as possibilidades para mostrar o quanto a coroa é grande e o quanto ela pode fazer nesse novo mundo. Assim nós chegamos à nossa próxima questão. Quem é o índio? Quem é essa pessoa que já vive nessa terra nova e que é encontrado pelos europeus? O índio aqui, a gente precisa pensar que ele vai ter alma, porque fica bem claro na carta, além de todas as outras intenções, a de que os índios podem ser catequizados. Essa é uma diferença que a gente vai ver em relação ao negro que vai ser escravizado depois, porque o negro não será catequizado inicialmente porque ele não tem alma. Ele não é considerado gente. Já o índio, e essa é uma das propostas da coroa, o índio pode ser catequizado. É mais um mar de pessoas que pode ser levado para a igreja. E esse número de novos fiéis é uma forma de mostrar a força da igreja e a força da coroa também. Pero Vaz de Caminha diz para o rei, olha só quantas pessoas tu pode levar para a igreja para mostrar o quanto tu é grande. Então nós teremos sim um caráter catequizador. Da mesma forma, o índio é visto como alguém em atraso, porque tudo que o índio traz para o português no encontro é considerado como algo menor, como algo mais simples, ou até mesmo dando
dando uma ideia de que o índio ele é facilmente enganado, de que não importa o que tu dê pro índio, ele vai achar lindo, ele vai achar algo muito diferente, ou então que ele vai te dar tudo o que tu quiser em troca de qualquer coisa. Na verdade, a gente não tem a visão do índio em relação à chegada dos portugueses, então nós não temos como saber exatamente o que aconteceu. Nós não temos o outro lado da história, pelo menos não registrado. Tudo o que aconteceu com os índios depois a gente já sabe, então nós não temos como imaginar exatamente como foi esse encontro. Mas a visão que o português dá do encontro é de que o índio ele é alguém que precisa ser salvo e que precisa ser instruído. No final da carta, fazendo uma leitura bem crítica, nós chegamos à pergunta: mas o que é civilização então? Quem é civilizado naquele ponto da história? Porque o português não considera o índio civilizado. O português considera o índio completamente atrasado. Mas nós sabemos que os índios já tinham naquela época uma organização social bem complexa. Eles viviam de outras formas, tinham outros valores, mas o que naquela época já se colocava como uma cultura menor, e nós ainda hoje de uma forma ainda achamos isso, na verdade era só uma cultura diferente. Nós podemos fazer a comparação com outras culturas indígenas da América que tinham organização arquitetônica, inclusive mais complexa do que em muitos lugares da Europa. Então, colocar o índio como alguém que não é civilizado, por mais que se faça isso até hoje, nós sabemos que se faz, não é o correto, porque nós sabemos que os conceitos de civilização são muito complexos e que as culturas não podem ser comparadas assim, que as culturas têm desenvolvimento diferentes, mas a gente não tem como dizer que uma cultura é melhor do que a outra, que uma organização é melhor do que a outra. Assim a gente fica com o questionamento: existe cultura superior ou inferior? Existem organizações melhores ou piores? E hoje, quem somos nós na questão civilizatória? Como nós, a partir da carta, pensamos o brasileiro, considerando toda a história que veio depois? Por isso que trazer a carta para a sala de aula é tão relevante. Quando a gente faz uma leitura bem apurada dela, a gente consegue encontrar questões que são questões ainda hoje, como por exemplo, o tratamento do índio, ainda na nossa sociedade, ou o tratamento que se dá ainda hoje para a mulher, e como a mulher foi tratada na carta, ou até mesmo como o Pero Vaz de Caminha aproveita a carta para pedir um cargo para um parente, enfim. Dentro da carta nós encontramos inúmeros questionamentos, nós encontramos inúmeras formas de pensar a sociedade, e é por isso que ela é tão relevante. Por isso que, se tu ainda não leu a carta, eu te convido a ler agora depois desse vídeo e pensar em todas essas questões que a gente trouxe. E se tu já leu a carta, me conta aqui nos comentários quais outros questionamentos tu traria para analisar a carta. Essa foi a resenha sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Até os próximos vídeos!